Olá, gente! Olha eu, Guto Ribeiro, aqui de volta com mais um episódio do Café com Cristo, agora em uma nova série. Estamos em uma nova temporada e vamos falar sobre o casamento. E eu já quero dizer para você que essa série não diz respeito simplesmente às pessoas casadas. Embora você seja solteiro ou esteja namorando ou em busca de um relacionamento, se você sonha um dia em casar, eu garanto que essa série vai ser especial para você. Quem sabe você pode aprender e não cometer os mesmos erros que eu e tantas outras pessoas já cometemos dentro do nosso matrimônio. Então já deixa o seu like se você está curtindo esse novo formato do Café com Cristo, compartilha, deixa o seu comentário aqui e faz com que o Evangelho chegue cada vez mais longe, porque não é sobre mim e nem sobre você, é sobre um Jesus que pode transformar vidas, assim como transformou a minha. Bem, então nós iremos falar sobre um assunto que para mim é de extrema importância e que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção. Se você parar e prestar atenção, você vai ver que uma pessoa para ser médica, uma pessoa para ser um advogado, para ser um dentista, para ser um administrador, um contador de empresa, ele passa anos em uma faculdade se preparando e estudando para exercer aquela função. Você concorda comigo? Agora deixa eu te perguntar, você já ouviu falar alguma vez que alguém estudou e se preparou para casar? E olha que eu considero o casamento como um dos passos mais importantes na vida de uma pessoa. Mas você dificilmente vê alguém se preparar para o casamento. Antes da gente entrar nesses detalhes, eu quero deixar aqui algumas perguntas. O que é o casamento, afinal? Será que a gente tem essa noção de fato do que é o casamento? Como deve ser o casamento? Será que o nosso manual ele fala como que tem que ser o casamento? O casamento foi criado por Deus, foi instituído por Deus ou é uma coisa do homem? Será que você conseguiria me responder assim de cara, de imediato, essas perguntas? Eu te garanto que o manual ele tem resposta para todas essas perguntas. Como eu já falei para você na nossa outra série, o nosso manual, a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo. Nós somos criados e foi deixado um manual que responde todas as nossas perguntas. Eu queria que você fosse comigo, abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 21. E vamos ver o que é que a palavra de Deus fala sobre casamento. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne ou uma só pessoa. Eu acho que aqui a gente já encontra alguns princípios básicos. O que é o casamento? O que é que ficou instituído? Homem e mulher. Deus criou assim, Adão e Eva. Então, um casamento entre um homem e uma mulher. Segundo ponto que a gente pode já enxergar de cara aqui. Como que esse casamento deve acontecer? Como que esse casamento deve acontecer? Eu acho bacana que antes de se tornarem uma só carne, ele fala o seguinte, e por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe. E aí a gente já entra num assunto um pouco polêmico. Muitas pessoas querem casar, mas permanecer dentro da casa dos seus pais. Eu ouvia muito um ditado na casa da minha mãe que dizia quem casa, quer casa. Eu não tenho nada contra as pessoas que acham melhor ficar dentro da casa dos pais. Eu acho que cada pessoa tem o direito de escolher o que acha melhor para a sua vida. Mas eu tenho visto coisas drásticas acontecendo e casamentos se acabando por conta de tal situação. O que acontece é que quando o homem e a mulher se casam, eles saem do seu tempo de menino e passa por um tempo de maturidade, para uma fase adulta. Eu até brinco com os meus amigos que têm 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e que ainda estão solteiros, eu brinco com eles e digo, quando é que você vai virar homem? Quando é que você vai casar?
Porque eu me considero um menino antes do meu casamento e um homem depois de casado. Que é quando você tem uma casa e uma responsabilidade, quando tem filho, então nem se fala, você muda completamente a sua percepção. Mas observe, morar dentro da casa de pai, de mãe, de sogro ou de sogra, isso o problema não é porque o sogro ou a sogra não presta ou porque o pai ou a mãe não presta, não tem a ver com isso. Muito pelo contrário. 99% das vezes que você sofre algum problema morando com pai e mãe ou com sogro e sogra, não diz respeito simplesmente ao caráter ser bom ou ruim, mas a desentendimentos comuns. Às vezes ele tenta dar uma opinião na sua vida de alguma forma, não por maldade, mas querendo ajudar e às vezes acaba até atrapalhando. Outra coisa que eu vejo as pessoas errarem muito no dia a dia, briga de casal, o marido ou a mulher sai de dentro de casa e vai para a casa do pai e da mãe para falar mal do marido ou da esposa. Amigo, não faça isso jamais. Não faça isso, porque daqui a pouco você vai se acertar com o seu marido, você vai se acertar com a sua esposa e os seus familiares vão ficar todos contra ele, porque você mesmo fez todo mundo ficar contra ele ou contra ela. Você consegue perceber isso? Isso é muita falta de maturidade. E aí eu já quero te dizer que muitas coisas que eu vou estar te falando nessa série tem a ver com a Bíblia, tá tudo baseado no manual, mas muita coisa do que eu vou te dizer também está baseado em vida real, em fatos. E aí eu já quero dizer uma outra coisa para você. Cuidado com quem você se aconselha, com quem você conversa. Eu vejo pessoas casadas indo se aconselhar, conversar sobre relacionamento com pessoas solteiras, pessoas que nunca foram casadas. Amigo, como que eu vou me aconselhar sobre finanças com uma pessoa que não tem R$1 e que não entende nada de finanças? Você consegue perceber? Seria loucura da minha parte. Não, eu vou fazer ali um aconselhamento financeiro e eu vou falar com um cara que é pobre, liso, não tem nada, não conquistou nada na vida e não tem R$1 no bolso. Presta o conselho? Será que vai dar certo para a minha vida? Da mesma forma é o casamento. Eu vejo pessoas, muitas vezes, até pessoas que têm um conhecimento bíblico vasto, mas vai falar de relacionamento e fala alguns absurdos, porque aquela pessoa nunca viveu um relacionamento, nunca foi casado. Para eu falar de casamento com propriedade, eu tenho que ter vivido. Isso é prática. Eu posso falar do que está no manual, do que está na Bíblia, mas a vivência só sabe quem está no dia a dia e quem já é casado e está me assistindo aqui agora sabe exatamente do que eu estou falando. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para você, o que é o casamento? O casamento ele não é só a união de dois corpos, não é só atração física, não é só sexo, mas o casamento são duas almas que se unem formando uma só pessoa. E isso é muito importante de você entender, porque eu vejo pessoas casando simplesmente por atração física e porque a química bateu. É tão lindo, né, você ouvir isso? Não, a nossa química, o nosso santo bateu, foi maravilhoso, foi lindo o nosso primeiro encontro. Às vezes tem uma multidão de pessoas ao redor dizendo para você, essa pessoa não é para você, essa pessoa pratica isso, essa pessoa faz aquilo, essa pessoa não tem a mesma fé que você, mas você passa por cima de tudo e de todos, porque o seu amor é maior do que tudo, ninguém vai destruir o nosso amor, a gente vai vencer tudo isso junto, simplesmente por uma química, por uma atração física. E depois que casa, amigo, aí a casa cai. Aí o bicho pega porque você começa a entender, depois de 6 meses, depois de 1 ano de casado, você vai entender que a mulher mais linda do mundo, ela é igual às outras. O homem mais lindo do mundo, ele é igual aos outros. Não existe isso depois de meses, de anos de convivência. Então, primeira dica para você que não é casado ainda, cuidado. Não case simplesmente por atração física. Guto, então você está dizendo que eu tenho que casar com uma pessoa feia, com uma pessoa que eu ache feia? Não estou dizendo isso. Cuidado que é a pessoa que você vai acordar todo dia do lado dela. É bom que você tenha afeição por ela. Agora, não só por isso. Isso é apenas um dos atributos que a pessoa tem que ter, a qual você vai casar. Segundo ponto, como deve ser o casamento? Já falamos sobre isso, entre homem e mulher, como foi instituído na palavra de Deus. Terceiro ponto, o casamento foi criado por Deus? Sim, instituído por Deus desde a criação, e eu já li isso para você aqui em Gênesis também. O que eu posso dizer para você nesse primeiro momento é: casamento não é simplesmente sexo e prazer. Casamento vai muito além. É o encontro de corpo e de alma e a transformação de uma só pessoa. Quando eu entendo
que eu me torno um com uma pessoa, a possibilidade de separação já não existe mais. Porque eu não consigo separar uma pessoa. Eu consigo partir você no meio, separar você de você mesmo? Não, né? Pois entenda que você agora é um só. Você está junto. Você virou uma só carne. Então toda separação, ela deixa pedaços. Deixa eu tentar exemplificar isso de forma visual para você. Imagine só que você conheceu alguém e você se apaixonou. E vocês decidiram casar e se tornar uma só pessoa. No momento do casamento, isso não é o que acontece. O que acontece na hora de um casamento é isso. As duas pessoas se unem, virando não mais duas, mas uma só. É bem verdade que agora, depois de entrelaçadas, depois de casadas, elas até podem tentar se tornar duas pessoas novamente. A gente pode tentar dividir e formar, ao invés de um só, dois. Mas você consegue perceber que uma pessoa levou pedaços da outra? Isso é o que acontece em um casamento. Vocês nunca mais conseguirão se largar por completo. Embora você tente, embora você mexa, embora você faça o possível, mas sempre vai arrancar pedaços, sempre vai deixar feridas. O que Deus uniu, o homem não tem a capacidade de separar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda e que você enxergue nesse nosso primeiro episódio dessa série, o casamento foi instituído por Deus. O casamento é um entrelaço não só de corpos, mas de alma. O casamento, ele não tem como se desmanchar, ele só se desmancha arrancando pedaços e deixando pedaços. Você consegue perceber isso? Eu vejo pessoas dizendo, eu vou casar e se não der certo, separa. Nós temos um espaço de eventos e lá constantemente, praticamente toda semana nós temos casamentos. Às vezes eu vejo noivos sentados, resolvendo as coisas do casamento ali na reunião geral, poucos dias antes do casamento, e eu escuto noivos dizendo, a gente vai casar, a gente está super feliz. Se não der certo, separa. Isso não existe. Se você casa numa perspectiva de separação, se a separação for uma opção para você, mais cedo ou mais tarde você vai se separar. Entenda isso, a separação ela não pode ser uma opção. Guto, então quer dizer que eu casei e agora a pessoa me deixou infeliz e eu vou ser infeliz pelo resto da vida? Não foi você que escolheu? Te vira, cada qual com a sua escolha. Foi uma escolha sua, fui eu que escolhi o seu marido e a sua esposa para você. Eu acho que foi você mesmo que escolheu. Então entenda, a hora de acertar é essa. Você precisa saber a pessoa que você escolhe para se unir e se tornar uma só com ela. Então, se eu pudesse resumir todo esse episódio de hoje para você, eu diria: cuidado com a escolha antes de casar. Depois de casar, amigo, a escolha foi sua. Boa sorte agora. Segundo ponto, casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. E eu mostrei para você aqui claramente como que é uma separação, arrancando os pedaços um do outro. Terceiro ponto, como dizia minha mãe, quem casa quer casa, é cada macaco no seu galho. Assuma a sua responsabilidade, assuma a sua vida. Casamento é coisa para homem e mulher e não para menino. Você consegue perceber isso? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se esse episódio fez sentido para você, eu te espero no próximo episódio, já na semana que vem. Mas antes de sair daqui, deixa o teu like, o teu comentário e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse entendimento sobre casamento. Que Deus te abençoe.